Muito bem. Vamos. Vamos começar nossa aulinha. Então vamos lá. Bom. Então deixa me ver aqui. Tá, vamos lá. Vamos fazer um exercício. Nossa, eu tô ouvindo mais do que eu devia. Vamos ver. Acho que melhorou. Vamos lá, vamos ver. Pode ser que seja. Não sei não, Guilherme. Vocês continuam me ouvindo bem? Eu fiz uma alteração aqui para eu não... Beleza. Então vamos nós. Então é o seguinte. Vamos pensar na seguinte relação. Hoje nós vamos trabalhar com relações de novo, tá? Então vamos ver aqui. Seja a relação... Relação R igual a XY pertencentes ao R2 tais que x² é igual a y. Beleza, então tá aí. Bom, é uma relação porque é um subconjunto do R2, que é o R cartesiano R, ok? R2 é o R cartesiano R. Beleza. Vamos lá. Essa porcaria aqui tá... entendi. Bom, vamos lá. Então, olha só. O que eu vou fazer hoje é definir o que é a relação inversa. Tá? Então, é assim. R menos 1 R menos 1 igual a... Deixa eu ver aqui. XY do R2 tais que y ao quadrado é igual a x, ou os yx pertencentes ao R2 tais que x² é igual a y. É a relação inversa de R. Ok? Então, basicamente é o seguinte. Para a gente poder definir uma relação qualquer, né? Então, matematicamente, se R dividido em A cartesiano B é uma relação,
Tá bom isso aí. Dada R contida em A cartesiano B uma relação então sua relação inversa é. Então vamos lá. R menos 1 igual a os BA pertencentes a B cartesiano A, tais que A, B pertence a R. Ok. Bom, então, com isso, vamos desenhar R e R-1 do exemplo que nós começamos hoje. Tá? Então, vamos lá. Para o exemplo exatamente, Guilherme. Para o exemplo R igual a XY pertencente a R2, tal que x quadrado é y, em que ano na linha ali na linha de R a menos 1 não seria BA, não, é o AB no R, porque se o BA está em B cartesiano A, então o Bzinho está no B. Então se eu falar que é o Bzinho pertencente a R, R não está no B cartesiano A. R é subconjunto de A cartesiano B. Aqui continua desse jeito aqui. É como eu vou fazer aqui agora nesse caso aqui, ó, Rodrigo. Ó. R é os xy do R2, tal que x quadrado é y. Em que R menos 1 é igual a os yx pertencentes ao R2, tais que x quadrado é y. Tá? Ou você mantém aqui o xy e aí você troca aqui o fica que é a mesma coisa que isso aqui, ó. Você daí mantém os xy do R2 tais que y quadrado é igual a x. Tá? Então olha só. Beleza. Então vamos lá. Vamos pro exemplo dessa relação em que R-1 é isso aqui. Vamos desenhar gráficos. Vamos desenhar gráficos. Então vamos lá. Bom. Então temos aqui x e aqui y.
Então a minha relação R é do jeito, é do tal que, dado x, eu estou associando com o quadrado de x. Que o y é quadrado de x. Então, isso daí vai ser para nós uma parábolazinha que passa na origem. Tá? Então, isso aqui é R. Bom, agora a gente vai desenhar aqui ao lado a R menos 1. Então, vamos lá. Então, olha só. Aqui agora, o x quadrado está aqui na primeira coordenada. Aqui ele estava na segunda. Por isso ficou desse jeito. Agora o x quadrado está na primeira coordenada. Se ele está aqui na primeira coordenada, então esse desenho vai ficar assim. Ó. Tá? Eu juro que é o mesmo desenho. Tá, pera aí. Vamos fazer diferente. Vamos fazer diferente. Em vez de jurar, eu vou pegar aqui e aqui. Ctrl C. E aí a gente vai trazer para cá. Ctrl V. Viadinho. Ctrl V. Aí, melhor. Não, ainda não tá bom. Ctrl V. Aí, melhorou. Tá, agora a gente vai pegar ela aqui. A gente vai tentar girar. Vamos ver se é assim. Aí. Pronto. Tudo bem. Agora a gente vai pegar e vai por aqui. E pronto. E essa aqui então é a nossa R-1. Beleza. Aí. Tá? Ok. Bom. E assim eu posso desenhar gráficos de relações. Tá? E das suas inversas, das relações inversas. Bom, com isto em mente, aí em algum momento alguém pensou assim, bom, eu quero uma relação que satisfaça uma condição especial. E é assim. De um lado, eu tenho um conjunto A, do outro eu tenho um conjunto B. E a minha relação está indo de A para B, ou este desenho que eu fiz aqui simboliza R é subconjunto do A cartesiano B. Ou seja, eu estou relacionando os caras de A com B em que essa seta ela está indicando que no par ordenado o primeiro elemento é de A e o segundo é de B. Tá? Então, resumindo, é isso aqui. Ok. Aí, eu tenho assim, do ponto de vista de relação, eu tenho coisas desse naipe aqui, ó. Tem um elemento aqui, e aí tem outro aqui, tem outro aqui, e aí eu tenho uma coisa assim, ó. Esse cara está relacionado com aquele lá, e esse cara está relacionado com aquele lá. Então vou pensar assim, este aqui é um elemento A, este aqui é um B1, este aqui é um B2. Ah, eu posso ter relação assim? Pode. Nesse desenho aqui, o que significa é que A, B1 pertence a R e o A, B2 também pertence a R. Ah, poderia ter outros elementos que pertencessem a essa relação R? Com certeza, poderia. Tá? Poderia ser só esses dois pares aí, a relação? Poderia, também poderia. Tá? Enfim, relação é subconjunto do produto cartesiano. Nesse desenho que eu estou mostrando aqui, independente de quais outros pares tem ou não na relação R, eu estou deixando claro que o AB1 e o AB2 faz parte, tanto um quanto o outro faz parte da relação. Ok. Bom,
significa, por exemplo, que esta circunstância aqui é como a que está acontecendo aqui, ó. Tá? Eu tenho um A aqui e ele está relacionado com B1 e está relacionado com B2. Aqui eu não tenho esta situação acontecendo. Tá? Então, esta situação, a partir de agora, eu vou evitar ela para uma série de relações. Ok? Então é assim. A gente pode pensar que esse conjunto A de partida, a gente pode pensar nele como um domínio. Podemos dar nome. E o nome, por exemplo, que eu posso dar, domínio. E o outro aqui, contradomínio. Tá. Beleza. E eu posso pensar isso para qualquer relação. Tá? O que eu vou pedir para as relações que nós vamos estudar agora é algo especial. É que não aconteça esse tipo de situação. Tá? Então, vamos estudar relações em que a ilustração acima não ocorre. Bom, então é assim. Como é que vocês vão guardar esse tipo de coisa que não ocorre? Simplesmente pensando desse jeito que está aí, do jeito que eu desenhei, ou alguma coisa do tipo assim. Esse cara aqui é um cara do domínio, ele se relaciona com dois carinhas. Tá? Esse tipo de coisa eu não vou permitir. Ou seja, eu não vou permitir que os elementos de A sejam promíscuos e se relacionem com um ou mais parceiros. Eles vão ter que se relacionar apenas com um parceiro. Ok? É isso. O domínio é um lugar de pessoas que não são promíscuas. Pronto, é isso. Bom, vamos lá. Professor, e o contradomínio? Eu não disse isso, Guilherme. Ô professor, e o contradomínio? O contradomínio pode. Como assim? Como assim que isso pode? Tá? Então aqui, ó. Quer ver? Mas poderá ocorrer o seguinte. Então vamos ver o que é que poderá ocorrer. Então, temos lá A, temos aqui B, e aí a gente tem aqui um Bzinho, e aí a gente tem aqui um A1, e a gente tem aqui um A2. E aí o A tá com o Bzinho, o B tá com o Bzinho. Ok? E aqui a gente tem a nossa relação R. Bom, esse tipo de situação pode acontecer, não tem problema. Tá? Então, aqui é o aqui é o domínio e aqui é o contradomínio. Nesse caso, então, elementos do contradomínio, eles eu permito que sejam promíscuos, porque eles se relacionam com mais de um cara.
Mas esses caras que estão aqui não estão se relacionando só com caras, eles não estão sendo promíscuos também? É que eles não sabem que eles estão se relacionando com esse filho da puta aqui, que tem 2 namoradas. Bom, vamos lá. Agora vocês têm que decidir se vocês são elementos do domínio ou do contradomínio. Muito bem, vamos lá. É o seguinte, então essa situação poderá acontecer, tá? O que não poderá acontecer é um elemento do domínio relacionar-se com mais de um elemento, estar relacionado a mais de um elemento. Isso eu não vou permitir, tá? Mas eu vou permitir que vários elementos do domínio estejam relacionados a um mesmo elemento lá do contradomínio, tá? Não vou obrigar que isso também aconteça para o contradomínio. Vou obrigar que aconteça para o domínio, tá? Então, no domínio eu não vou permitir esse tipo de coisa, mas para o contradomínio eu vou permitir, ok? Então isso aqui está valendo, isso aqui está permitido e o outro lá de cima é que não está permitido. Então esse aqui, ok, tá? E esse outro aqui está vetado, não pode, ok? Então é isso. A estas novas relações eu posso agora fazer o seguinte. Para esta categoria de relações, vale. Não é que vale, a gente pode, né? Podemos usar a seguinte notação. A, B pertence a R. Isso daí, já andei falando para vocês, é a mesma coisa que escrever aqui. A está relacionado com B. Tá? Nesse caso, esta notação eu vou poder substituir ela por R do elemento A é B. Tá? Bom, e aí eu uso a igualdade aqui. E eu não tenho dúvidas a respeito de quem que o A por meio de R foi com quem que A por meio de R foi ligado, foi relacionado, tá? Se eu tivesse a situação anterior lá em cima, né, aquela situação lá de cima, essa daqui, aí eu ficaria com um problema aqui, porque eu poderia escrever que R de A é igual a B1 por um lado, mas por outro eu poderia escrever que R de A é B2. Aí eu posso, então, porque R de A, então, porque R de A é igual a R de A, então B1 é igual a B2. Mas acontece que B1 e B2 são distintos. Então eu tenho dois caras que eles são iguais e eles são diferentes ao mesmo tempo. Então, isso fica esquisito pra gente nesse mundo que a gente vive, tá? Então, por isso que eu estou evitando esse tipo de coisa, porque eu quero escrever esse tipo de bagacinha aqui agora. Ou o fato de eu evitar este tipo de coisa me permite escrever R de A igual ao carinha com quem A está associado e não há dúvidas sobre isso, tá? E não gera nenhum tipo de conflito do ponto de vista matemático. Ok. Bom,
essa categoria de relações especiais, né? Então veja bem, ó. E que a gente, como é que está o pé da coisa, ó? A gente tem um conjunto A e um conjunto B. A partir destes dois conjuntos, a gente constrói o produto cartesiano. Então, um conjuntão grande aqui, tá? Que é o A cartesiano B. As relações residem aqui dentro. Qualquer subconjunto de A cartesiano B é uma relação. Então, dentro deste universo estão as... Quer dizer, na verdade, não é bem dentro deste universo, ainda é dentro de um outro. Vai ficar mais preciso, né? Então, dali, ó, daqui eu posso pensar... Credo, ficou feio. Agora eu posso pensar num outro conjunto que é ainda maior que esse A cartesiano B, que é o conjunto das partes do A cartesiano B. Tá? Bom, então, o que é esse conjunto das partes? É o conjunto de todos os possíveis subconjuntos do A cartesiano B. Tá? Vai ficar um pouquinho mais razoável isso aqui. A cartesiano B. Beleza. Então, ó, eu tinha o A e o B, fiz o produto cartesiano, que é um novo conjunto, que é um conjunto grande. A cardinalidade dele é o produto da cardinalidade de A com B. Então, e aqui o conjunto. Então, ó, vamos lá. Se A tiver. Se a cardinalidade de A for N e a cardinalidade de B for M, então a cardinalidade do A cartesiano B é igual a N vezes M. E a cardinalidade das partes do A cartesiano B, então a cardinalidade das partes do A cartesiano B é 2 elevado a N vezes M. E é aqui nesse novo universo que residem as relações de A em B. Tá? Então as relações de A em B estão aqui, neste ambiente aqui. É um ambiente grande, bem maior do que o A e o B originais de onde eu parti. Beleza? Bom, dentro deste conjunto, nós agora estamos estudando um conjunto que é um pouco menor, que é esse em azul. Esse conjunto em azul são relações em que é que eu vou pôr em que R de A é igual a B. Vou colocar assim, que é esse cara. Ou seja, são relações em que eu posso escrever isso daqui. Ou seja, para eu escrever isso aqui, eu não posso ter aquele negócio acontecendo que a gente poderia, em princípio, ter, que é o A e o B aqui. Daí eu tenho um elemento aqui, tenho dois aqui, e aí esse cara está indo lá, esse cara está indo aqui, e aí esse tipo de coisa eu não permito aconteça. Ok? Então é um conjunto novo aqui, um conjunto especial de relações. A este conjunto de relações, a cada relação que faz parte deste conjunto novo, eu vou dar o nome de função. Então esse conjunto vai ser o conjunto de relações que são chamadas de funções.
Ok? Então agora vocês já sabem o que é uma função. Uma função é uma relação em que esse tipo de coisa aqui não é permitido que aconteça. Ou que eu posso escrever isto daqui sem ter nenhum tipo de dúvida sobre quem é o B que foi relacionado ao A. Tá? Bom, então, beleza. Então temos aí agora as funções, as relações que são funções. Existem relações que não são funções. Ah, por exemplo, o exemplo que eu dei hoje no início da aula. A relação inversa da relação que eu apresentei não é uma função. No entanto, a relação que eu apresentei é uma função. Tá? Ok. Bom, então agora, dentro desse novo conjunto, a gente começa a estudar algumas outras características das relações que lá estão. Por exemplo, então tem que pensar assim agora, ó. Eu estou dentro deste novo universo, que são funções. Tá? E essas funções, elas são relações. Bom, então vamos lá. Aí eu penso assim, ó. Bom, então, eu posso ter relações ali dentro, que dentro desse conjunto de funções, que atuam da seguinte forma. Bom, essa é uma possibilidade. Tá? Uma outra possibilidade. É uma outra possibilidade. Também teria, que no fim das contas é da mesma natureza, uma possibilidade assim, né? Ou ainda, enfim, poderia não sobrar ninguém aqui nesse conjunto, poderia sobrar mais e mais e mais, né? Bom, tá. Outra possibilidade. Deixa eu ver. Não. Então, tá aí. Algumas possibilidades que eu tenho para lidar com essa situação nova aí que a gente está investigando. Então, são essas daí. Aí eu pergunto para vocês: teria alguma outra possibilidade?
E sim, teria. Teria uma possibilidade assim, ó. Por exemplo, tá? Aí se você olhar para essa situação aqui, você vai pensar assim, bom, aqui não estou violando aquela regra para poder criar uma função. Só que aí você deixou um cara do conjunto A sem ficar relacionado com ninguém. Bom, aí eu não quero isso, porque esse cara, eu vou chamar ele de domínio e eu quero que todo mundo esteja relacionado. Então, ou o meu domínio, eu vou tirar esse cara fora, porque já que ele não está relacionado com ninguém, ele não importa para mim. Eu não tenho nada com esse cara não me interessa. Então, ou eu tiro ele fora, ou eu relaciono ele com alguém. Então, para a coisa ficar mais bem definida, o que a gente faz? A gente volta aqui e pede o seguinte: o conjunto A, se eu chamar ele de domínio, tá? Então, se eu for chamar o conjunto A todo de domínio, então todo elemento de A deve ser relacionado a algum elemento de B por uma função. Bom, o que significa tudo isso? Significa o seguinte: aqui neste conjunto estarão as relações que todo mundo do A foi relacionado a alguém do B. E foi relacionado de tal forma que isso aqui não aconteceu. Tá? Do contrário, eu prefiro pensar dessa forma, tá? E do contrário, teria que pensar da seguinte maneira. Ó, então tá. Para a função, a gente vai ter o seguinte. Então a gente vai ter. Então não tem obrigação do A estar. Todos os elementos do A estarem relacionados a algum elemento de B. Tá? Não tem obrigação? Não. Mas, então, A não será mais o domínio. O domínio será um subconjunto de A. Então tá. Então um subconjunto do A. Então A, sei lá, linha. Tá? Esse A' é que será o domínio da função. Ou seja, aqui dentro todo mundo foi relacionado a alguém do B. E esse A, como é que eu vou dar nome para ele? Eu não dou. Ou então, sei lá, chamo ele de qualquer outra coisa. Por exemplo, é onde está apoiado a linha. Então, chamar ele de suporte do domínio, por exemplo. Então, o suporte, o A do produto cartesiano do A com B, ele em princípio não vai ser domínio da função, ele vai ser o suporte daquilo que será domínio da função, que é um subconjunto, de tal forma que todos os elementos desse subconjunto A' estarão relacionados a alguém de B e relacionados de tal forma que aqui não tem nenhum elemento que foi relacionado a dois distintos de B. Ok? Alguém não entendeu? Resumidamente, para eu poder chamar o conjunto A, a partida, o conjunto de partida de domínio,
todo mundo deste conjunto precisa estar relacionado a alguém de B. Ok? Por que eu faço isso? Porque não faz sentido deixar alguém sem estar relacionado. Não faz sentido. Quando eu estou pensando nesse tipo de situação aqui, ó. R de A dá B. Ok, então R de A não dá ninguém. Mas isso aqui é uma besteira. Porque eu estou fazendo isso aqui justamente para fazer conta. E aí eu tenho uma coisa dessa como embaixo aqui, R de A é igual, não foi para ninguém. Então tira ele fora do domínio. Ele não tá se relacionando com ninguém, não tá ajudando, não tá atrapalhando, não fede nem cheira. Então tira ele fora e acabou. Então estará no domínio os carinhas que de tal forma que esses carinhas todos eles estão relacionados a alguém de B. Não pode sobrar ninguém, tá? Sem ficar relacionado. E no contradomínio, pode sobrar? Pode, lá não estou preocupado com esse tipo de coisa, tá? Porque é R de A que vai para alguém. Então teve alguém que não chegou. Eu não posso tirar esse cara? Esse até pode. Tá? Você até pode, se você quiser. Tipo assim. Aqui. Y igual a x ao quadrado. Se eu pensar assim, é uma função. É uma função. Uma função que vai dos reais. Vai dos reais. Os reais aqui e os reais aqui. Ok. Então ela é uma função que associa um cara x, o quadrado. Que é o x quadrado. Certo? Certo. Ok. Sobrou alguém lá no R? No R de chegada? Sobrou um monte. E os caras negativos. Ok. E se eu quiser falar então que esta relação, ou esta função, no caso f, ela é subconjunto, porque você está pensando que ela é um subconjunto do R cartesiano R, não é isso? E se eu quiser falar que ela é uma relação do R cartesiano com o R mais? Ou seja, são todos os caras não negativos, do zero para frente. Daqui para frente. Eu não posso fazer? Pode. E aí você tirou todos os negativos fora. Tirou. Então, beleza. Então ficou todo mundo, então, agora desse contradomínio. Existe alguém que se relaciona com cada elemento ali do contradomínio, não é verdade? É verdade. Beleza. Tá bom. Pode fazer isso? Pode. Sem problema. Tá? O que não poderia era ficar algum número real solto, sem estar relacionado com alguém. Aí para poder ser função, você vai ter que tirar esse cara fora do seu domínio. É simples assim, tá? Então, por exemplo, se a minha função fosse alguma coisa assim, ó. Então, no x igual a zero, ela não está definida, porque não tem valor para ela. Então, zero não faz parte do domínio. Não faz. Então, é R estrela cartesiano com... Deixa eu fazer bonitinho aqui. Então, é o R estrela cartesiano com o R mais... E olha só. Aqui, o zero também nunca é atingido no eixo Y. Então, estrela. Pronto. Então aqui, todo mundo daqui foi relacionado? Foi. E todo mundo daqui tem alguém que é relacionado a ele? Sim. E se eu quisesse no lugar desse aqui só colocar o R? Podia? Podia. E no lugar desse aqui, se eu quisesse pôr o R, podia para falar que é função? Nem fodendo. Por quê? Porque tem um zero que não é relacionado com ninguém por meio da lei deste. Esse aqui eu só tenho o desenho. Teria que fazer a lei da função. Mas é... E aí não tem um cara que, né? Tipo assim, por exemplo, 1 sobre x ao quadrado. Para x igual a zero, tem algum valor? Não tem. Não tem valor. Mas vai para mais infinito. Vai a mais infinito quando x fica perto de zero, mas x não é zero, é perto de zero. Tá? E aí vira um número muito grande. Mas não é um número, porque
Se eu quiser diminuir mais um pouco o x, eu divido ele por 2, que aí eu fiz ficar maior o inverso do x quadrado. Então eu não vou chegar nunca em lugar nenhum. E eu não vou poder dividir por zero. Então x igual a zero não faz parte do domínio. Então se eu for fazer o produto cartesiano é do R estrela. Ok? Se eu falar que é do R, então eu teria que pensar assim: R é um suporte e R estrela é o domínio. Meu, isso é besteira. Eu já vou direto na veia. R estrela é o domínio. Não interessa, porque o suporte pode ser qualquer porcaria que contenha esse cara. Então eu vou direto no domínio, tá? E se eu quiser jogar fora os caras que não estão relacionados a alguém lá do... Quer dizer, que não existe alguém lá do domínio que está relacionado a ele, ele ficou sobrando aqui. Eu posso tirar fora? Pode. E se eu não tirar? Não vai alterar nada. Não vou ter problema com esses caras. O que interessa para mim é da onde está partindo, tá? Bom, beleza. Então, com tudo isso em mente, agora a gente começa a pensar no seguinte. Bom, vamos começar a pensar na coisa da bijeção. O que é a abjeção? A abjeção é quando a gente amarra todos os elementos do domínio com os elementos do contradomínio. De forma biunívoca. Então, função vamos lá. Função, vou chamar de bijetora. O que é? É uma relação biunívoca. Bom, então ela é uma relação biunívoca, ou seja, eu estou associando cada elemento da partida com um elemento da chegada e vice-versa de forma única. É biunívoca a relação. Além disso, tem que ser essa relação, tem que ser função. Então, desenho para isso não tem muita alternativa. É uma coisa assim. Bom, poderia ser assim, ó. Não poderia. Por quê? Porque não é biunívoca a relação. Este cara está relacionado com esse e esse com esse. Esse cara está relacionado com esse. Opa! Esse cara está relacionado com esse e com esse. Então não é biunívoca, não é unívoca a relação deste cara com esse e a relação deste cara com esse. Então, na relação biunívoca, o contradomínio tem que ter a mesma característica do domínio. Ele tem que, neste caso, eu estou exigindo que aquilo que não pode acontecer para uma função a partir do domínio, também não vai poder acontecer a partir do contradomínio. Ou seja, aquele negócio que eu falei assim, ó, olha, para ser função, esse tipo de coisa não pode acontecer. Isso aqui não pode acontecer para ser função, ok? De A para B. Ok, então de B para A, se você for pensar de B para A, vai ter que ser função também. Não vai poder acontecer isso daí. É isso a biunívoca. A biunívoca é isso, tá? E aí, sendo função, então de B para A também não vai poder acontecer isso daí. Então não vai poder acontecer isso daí e não vai poder também acontecer isso daqui. Eu vou desenhar agora. A, B, e aí... também não vai poder, tá? Quer dizer, então não vai poder... Isso aqui não pode, quer dizer, o domínio não pode ser promíscuo. Isso aqui também não vai poder, o contradomínio também não pode ser promíscuo. Eu não posso ter dois caras diferentes aqui do domínio que estão relacionados com o mesmo cara aqui do domínio, tá?
para ser bijetora, nenhuma coisa nem outra vai poder acontecer. Se não pode acontecer nem isso, meu, só resta isso daqui. Ok? Bom, então tá. Ah, então não poderia ter um cara aqui sobrando? Não, porque isso aqui vai atuar como se fosse um domínio também. Então não pode ficar um cara sobrando aqui. Todo mundo tem que ter alguém que está relacionado a ele, tá? Então isso não vai poder. Então tá bom. Beleza. Então, todo mundo do contradomínio, para cada cara do contradomínio, tem que ter alguém do domínio que é levado nele. Para cada cara do domínio, ele é levado a alguém do contradomínio, tá? Não pode ter promiscuidade nem aqui, nem aqui. Quer dizer, eu não posso ter esse cara se relacionando com dois de lá e nem posso ter um cara aqui que tem dois caras de lá que se relacionam com ele. Não posso ter isso, não posso ter isso, tá? Todo mundo daqui tem que estar relacionado, todo mundo daqui tem que estar relacionado. Meu, não sobrou muita alternativa. Se amarrou uma coisa com a outra aqui, tá? Isso é ser bijeção. Então vamos explicar como que é, do ponto de vista matemático, uma bijeção. Vamos escrever isso daí. Tá. Então, como é esse o desenho, então eu penso assim. Se eu tenho aqui... Agora eu vou começar a chamar de f, por causa de ser função. Tá? A relação agora, tá? Bom, podia continuar chamando de R? Podia. Podia chamar de C cedilha se você quisesse, tá? É só uma convenção isso daí. O pessoal costumou chamar de F. Então vamos lá. F. Então a função F. Então tá. Essa função F, para ela ser bijetora, então, primeiro que ela tem que ser função. E mais, para todo y pertencente a B, precisa existir e ter que ser único o x pertencente a A, de tal forma que f de x seja igual a y. É isso. Ser bijetor é isso. Quer dizer, qualquer cara, quer dizer, todo cara do contradomínio, que é o B, então todo mundo do contradomínio, existe um cara que está sendo levado nele. Pô, então não pode sobrar ninguém aqui. Exato. Existe e é único esse cara. Eu não posso ter uma situação assim, ó. Porque embora essa situação seja função, se não tivesse a azul aqui, né? Se eu tivesse apagado a azul aqui. Então, assim. Embora isto seja função, tá? Mas ela não é bijetora. Por que ela não é bijetora? Porque esse cara, se eu olhar de lá pra cá, esse cara aqui vai ser promíscuo, ele vai se relacionar com dois. Se eu estivesse olhando essa função no sentido contrário, se eu estivesse olhando uma relação no sentido contrário, então de lá pra cá, olhando uma G, essa G tem que ser tal que esse cara agora funciona como domínio. Então, eu não posso ter, partindo desse cara, dois carinhas aqui relacionados com ele. Não posso. Eu não posso, porque senão, então tá. Então zicou, então tá bom. Então, beleza. Então, não pode. Então, existe e é único. Ponto. Simples assim. Não pode ter outro cara que faça esse negócio aqui. Tem que ser único. Então, se é único, meu, é isso aqui. Não tem muita opção. Então, função bijetora é que, tipo assim, ela restringe pra cacete, né? Ela tem uma obrigação forte aí que você tem para poder ter função bijetora, tá? Quer dizer, ela, tanto de um lado quanto de outro, aquela coisa lá que eu falei que tem que ser observada, precisa ser observada. É isso aqui e isso aqui. Não pode acontecer. Bom, então, traduzindo em termos matemáticos, é isso aqui, tá? Então, tá bom. Então tá aí, ó. Que é uma função bijetora. Função bijetora, do ponto de vista matemático, uma f que vai de A para B é qualquer que seja o y do contradomínio, tem que existir um x em A que é levado nele.
E esse x que é levado nele tem que ser único. Ponto. Morreu. Tá? Então existe e é único. A exclamação quer dizer que é único. Ok? Beleza. Bom, é a partir desta função estranha, uma função a qual eu fiz uma série de restrições, que a gente agora começa a afrouxar um pouco a coisa e surge a ideia de ser sobrejetora e ser injetora. Beleza? Então, até aqui, o que aconteceu? O que a gente tem até aqui? Até aqui a gente tem o seguinte. Vamos refazer o nosso desenho. Vamos lá. Eu tenho... Não. Vamos fazer de branquinho. Eu tenho lá um conjunto A e tenho um conjunto B. E aí eu tenho relações de A em B. Ou seja, que é um subconjunto do produto cartesiano. Produto cartesiano, bom, beleza. Então eu vou pegar aqui, vou construir o produto cartesiano. O A cartesiano B. E deste produto cartesiano, eu construo dele as partes do A cartesiano B, que é um conjunto grandão. Lá dentro deste conjunto, eu vou construir um conjuntinho azul das relações que são tais que... O que acontece para essas relações? Essas relações, elas obedecem duas coisinhas que a gente percebeu. Primeiro, tá? Então vamos lá, primeira coisa. Primeiro, todo elemento de A foi relacionado. Para eu ter o domínio, para definir o que é o domínio, tá? Então, por conta disso daí, então eu posso dizer aqui que A é domínio. Bom, a outra coisa é que eu posso fazer isso aqui, ó. R de A é igual a B. Ou seja, não vai acontecer coisas do tipo assim. Se eu tenho um A aqui e o B aqui, então um negócio assim, ó. Isso não vai acontecer. Isso está fora de questão. Tá? Esse conjunto de relações, a gente dá o nome para ele de funções. Tá? E o branquinho são as relações. E dentro do conjunto de funções, a gente encontrou um outro conjuntinho, que é esse conjuntinho laranjadinho. Tá? E esse conjunto laranjadinho são funções bijetoras. Bom, para a função bijetora, o que é que a gente exigiu? A gente exigiu, além de tudo que é para ser função, então a gente exigiu, tem que ser função, estou chamando de função, a gente exigiu mais isso aqui, ó. Exigimos que isto não poderá acontecer. Tá? Então, para funções bijetoras, esse tipo de coisa está proibido acontecer e, enfim, o B vai atuar como se fosse o domínio de uma função que sai de lá para A. Beleza. Então, quer dizer, aí significa qualquer que seja y pertencente a B, existe e é único
o x pertencente a de tal forma que, então se aqui for função, né, então é f de x é igual a y. Beleza. Tá? Então é um conjunto bem restritivo. Ok? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse existe é único e vou trabalhar com ele. Tá? É com esse cara aqui que eu vou trabalhar agora para relaxar um pouco esta exigência, essa restrição. Isso aqui é uma restrição que eu estou fazendo sobre a relação. Na verdade, o que a gente fez hoje aqui foi um monte de restrições sobre as relações. Por exemplo, eu fiz uma restrição sobre as relações aqui, essa restrição e essa, encontrei um grupo de relações especiais que são funções. Posso trabalhar com essa igualdade agora. Beleza. Dentro deste conjunto eu fiz mais esta restrição, exigi que isso aqui não aconteça também, e com isso eu encontrei então isso aqui, né, que é escrever assim, e isto significa ser bijetora, ou seja, são relações biunívocas, tá? Essas funções. Ok. Bom, agora o que a gente vai fazer é relaxar um pouco essa coisa toda. Então daqui, o que a gente vai fazer? Eu vou olhar uma coisa e vou olhar uma outra coisa. Tá? O que eu vou olhar? Eu vou olhar, por exemplo, Bom, vamos fazer o seguinte. Estou vendo aqui que já são 3 horas. Já deu 60 minutos. Deu bastante tempo. A gente retoma isso daqui semana que vem. E aí eu vou falar para vocês, ao relaxar ali, então vai aparecer a ideia de sobrejetora e de injetora. Ok? Bom, então, assim. Por que função bijetora é sobrejetora e injetora? Porque, na verdade, a gente primeiro define o que é uma função bijetora. A gente primeiro entende o que é ser bijeção, o que é ser a relação biunívoca. Entendido o que é, aí eu vou lá na definição, que nada mais é do que uma restrição bastante forte sobre algumas relações, e eu vou relaxar um pouco, eu vou afrouxar um pouco essas exigências que eu estou fazendo aqui sobre relações para que elas sejam funções bijetoras. E ao fazer esse afrouxamento, essa relaxação, eu vou obter uma função que vai ter o nome de sobrejetora e outra que vai ter o nome de injetora. E aí, para ser bijetora, ela precisa ser sobrejetora e injetora. Ou seja, eu preciso, se eu relaxar alguma coisa aqui, eu fico com uma parada aqui que vai ser sobrejetora. Relaxo outra coisa aqui, vai ser injetora. Então, para ser bijetora, o que eu relaxei para ser injetora, eu volto a pedir. O que eu relaxei para ser sobrejetora, eu volto a pedir. E ela passa a ser bijetora. Pronto, é isso. Tá? Então, as pessoas ensinam pra gente, primeiro, o que é função sobrejetora? O que é função injetora? E o que é bijetora? É ser sobrejetora e injetora. Só que quando as pessoas ensinam isso pra gente, a pessoa não tem nem noção de onde que as coisas estão vindo. Os livros também fazem desse jeito, porque eles fazem de um jeito estruturado. Primeiro tal coisa, depois tal coisa, depois tal coisa, depois tal coisa. E eu prefiro fazer desse jeito que eu estou fazendo aqui para vocês entenderem da onde que é que as coisas aparecem, tá? E não estou demonstrando nada, eu estou só apresentando as coisas para vocês, mas na sua forma natural, como elas realmente acabam aparecendo nas mãos da gente. Beleza? Bom, galera, então é isso. Se não houver perguntas, então encerramos aqui. Bom final de semana. Cuidado com a porcaria da Covid. Nos vemos a semana que vem. E antes, eu quero só explicar uma coisa. Vamos lá. Semana que vem
eu vou pegar, quer dizer, gostaria que vocês na quinta-feira que vem entregassem, todo mundo entregasse aquela atividade lá, né, que é a primeira atividade, para eu dar uma olhada. Como é que vai rolar a correção? Vai rolar da seguinte forma: eu vou avaliar uma outra coisa além do que vocês vão me apresentar lá escrito. Eu vou fazer um gabarito e vou mostrar em vídeo para vocês a resolução daqueles problemas lá, tá? Num dos nossos encontros aí, vou fazer isso aí. 1 ou 2 encontros eu vou fazer isso aí para vocês. Ok, feito isso, vocês vão ter o vídeo, então, com a resolução daqueles problemas. Eu vou devolver para vocês, lá do Classroom, vou devolver para vocês o que vocês me apresentaram, tá? Eu, evidentemente, vou olhar de cada um, tá? Então não adianta, tipo assim, e nem é preciso por conta do que eu vou dizer que eu vou fazer, tá? Então, tipo assim, vai devolver? Vou devolver. Pô, legal, então eu vou alterar o que eu fiz, vou fazer certinho o negócio que eu errei e vou apresentar de volta o negócio tudo bonitinho. Não, colega, calma, você não precisa fazer isso, tá? Vamos por partes. Como que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte: você vai olhar o vídeo em que eu fiz a resolução, vai olhar o que você fez e vai fazer uma aferição. Putz, isso aqui que eu fiz não tá legal, tá valendo 70% do que realmente eu deveria ter feito. Beleza. Feito isso, corrigiu tudo, tal. Então você vai mandar para mim qual é a sua aferição, mandar para mim isso daí por escrito junto e devolver para mim. OK. Quando todo mundo tiver devolvido, o que eu vou fazer? Eu vou criar de novo a mesma atividade para vocês e agora vocês vão refazer, só que vão refazer do jeito certo quem tiver errado. E quem fez e acertou tudo, vai fazer de novo também. Porque vai que erra da segunda vez. Pode acontecer, né? E aí o que vai acontecer? Vocês vão ter essa atividade com 2 notas. A nota com os erros e a nota, espero, sem erros. E eu vou fazer média das duas e é a nota que vai acabar aparecendo, tá? Mas no fim das contas vocês vão ter as 2 notas já. Alguém não entendeu? Beleza. Então, todo mundo entendeu. Então, beleza. Então tá bom. Então, comecem a entregar lá quem ainda não entregou. Beleza? Ô professor, e se eu não entregar, eu vou poder ver a sua resolução, seu meio que gabarito, né? E entregar ele resolvido? Poder você pode. Só que você vai ter 2 notas. Uma é 0 e a outra talvez um 10. É isso. Tá? Então, beleza. Até mais. Fui. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Estudem. E cuidado com a porcaria da Covid.